Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença em mais esta iniciativa do IDEAL, Instituto Amaro da Costa, almoço do IDEAL, desta vez com a Associação de Cristas, nossa associada, que é a segunda vez que nos visita e com quem temos o prazer de trocar algumas ideias. Nós vivemos neste momento, temos momentos muito exigentes para todos, não só para o CDS, mas para todo o país, e é com muito interesse que gostaríamos de ouvir as ideias da Associação Cristas em relação à sua candidatura ao CDS, à presidência do CDS. A doutora Associação Cristas foi advogada, é professora, foi deputada, foi ministra no último governo da República e atualmente apresentou a sua candidatura à liderança, e é com muito prazer que vamos vir aqui a falar sobre as suas ideias. Senhora professora, faça a palavra. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar-vos muito calorosamente, dizer-vos que é um gosto para mim estar de novo no IDEAL, agradecer o convite que me foi dirigido, agradecer ao Dr. Luís Balbeiro Fernandes também esta disponibilidade e felicitá-lo já agora pelo dinamismo que todos podemos observar do trabalho que o IDEAL tem vindo a fazer e com isso também em si cumprimento todos aqueles que se têm envolvido mais diretamente nestas matérias. Queria dar-vos nota de algumas preocupações, de algumas questões e depois, se calhar, deixar mais espaço para uma eventual troca de impressões com todos. A primeira nota que vos queria deixar tem a ver com a minha disponibilidade para a candidatura à liderança do CDS, que certamente é algo que eu tenho vindo a sublinhar quando dou a volta pelos nossos militantes, e aqui não estamos exatamente nesse contexto, mas em todo caso vale a pena dizer-vos que tomei essa decisão porque, em primeiro lugar, fui percebendo ao longo do meu envolvimento no CDS que gosto muito de fazer política, que entendo que servir a causa pública é relevante, é importante e deve convocar todos aqueles que se sentem minimamente preparados e predispostos para isso. E foi o meu caso, entrei para o CDS por casualidade, por convite do Paulo Portas, depois de uma campanha em que me envolvi do ponto de vista de participação cívica, que foi a campanha do referendo do aborto, em 2007, campanha 2007-2008. Depois disso, no CDS, coordenei um relatório sobre natalidade. Eu digo sempre isto porque para mim foi um bocadinho a prova dos 9, foi o meu período de estágio no CDS, foi de facto ter feito esse trabalho de políticas públicas com um conjunto de pessoas do CDS, que eu não conhecia na altura, que depois vim a conhecer melhor, e ter percebido que, de facto, sendo eu professora de Direito e de uma área não muito próxima das questões políticas, direito civil puro e duro, direito das obrigações, direitos reais, portanto, dessas áreas, também era muito interessante estudar outras matérias numa perspectiva diferente, numa perspectiva de políticas públicas, e o resultado desse relatório, que infelizmente continua atual porque nós agravamos o problema demográfico, mas foi para mim um estímulo a continuar. Depois fui desafiada para o Parlamento, onde estive também a fazer uma coisa diferente, Orçamento e Finanças, num período difícil do PEC 1234, do segundo governo Sócrates, da entrada da Troika, e nessa altura para mim foi relevante ter percebido que também podia aplicar a estudar finanças públicas, orçamento de Estado e a ajudar, do ponto de vista da oposição, a desmontar aquilo que se estava na altura a fazer no governo, com consequências gravíssimas para o país. E depois veio o tempo da governação, agricultura e mar, no início também ambiente e ordenamento do território, e mais uma vez me vi confrontada com matérias novas, com desafios extraordinariamente estimulantes, e orgulho de ter estado junto de setores que cresceram e que mostraram ao país a sua relevância, e como o CDS tinha tido sempre razão quando apontava a agricultura como um tema relevante para a nossa economia, que não devia ser acantonado, pelo contrário, que devia conhecer também outro dinamismo. E isso não é mérito nosso, é mérito dos agricultores, é mérito dos empresários, mas certamente politicamente é o mérito de termos sabido estar ao pé deles, ao lado deles, dando-lhes motivação e também puxando pelo setor. Abrindo-se um momento de transição no CDS. Eu achei que com este pequeno currículo, ainda pequeno currículo político, mas em todo o caso
suficientemente diversificado, achei que era meu dever e era com gosto que deveria colocar esta pergunta a mim próprio, desde logo, à minha família, depois também dentro do CDS, àqueles que estavam mais próximos e que eventualmente também poderiam ter interesse, e verificando que havia essas condições e que eu própria seria vista como alguém que procuraria sempre trazer a agregação das pessoas, a junção dos esforços e potenciar o extraordinário brilhantismo que felizmente temos entre nós e que com esse brilhantismo conseguiremos trazer outros tantos, então certamente que valia a pena avançar e a decisão foi tomada. Desde então tenho-me ocupado a dar muitas voltas pelo país, pelos militantes e também noutros espaços, e esse é um desses espaços, para falar, obviamente já não tanto desta parte, mas da parte que mais me preocupa e que tem também a ver com a decisão de avançar. E a parte que preocupa prende-se naturalmente com o nosso país, e todos nesta sala certamente gostamos muito do nosso país e estamos preocupados com ele. E a verdade é que neste tempo e neste mês, pouco mais de um mês que ando nestas voltas, as preocupações não diminuem, muito pelo contrário, têm-se vindo sucessivamente a agravar. E semana após semana, o que nós podemos atestar é graus de risco e de incerteza a crescerem àquilo que já conhecíamos anteriormente. Vemos um governo primeiro que se dedicou a desfazer rapidamente algumas coisas que o governo anterior tinha feito e, com isso, começando a dar machadadas significativas na credibilidade do país. O exemplo talvez mais acabado é o das concessões dos transportes. Como é que nós queremos ter investimento e gente que confia em nós, que venha cá pôr o seu dinheiro, que venha criar empresa ou que venha fazer investimentos financeiros, quando de repente as regras mudam com muita rapidez. Vimos depois um governo com algumas atrapalhações naquilo que foi a preparação de um orçamento retificativo, onde perdeu um apoio que tinha, e na altura ficou claríssimo que a solução de governo encontrada não estava para estar em todas as situações, e nessa altura vimos com alguma perplexidade que Bloco de Esquerda e PCP abandonaram o Partido Socialista. A posição do CDS foi clara. Vimos depois sucessivamente em cada momento sinais de inquietude. Agora, aliás, de ontem e de hoje também temos novidades nessa matéria, com o PCP e o Bloco de Esquerda, cada um com tons diferentes, a reclamarem uma reestruturação da dívida. E, portanto, perguntamos como é que é possível estar a fechar, ou terem fechado e terem apresentado no Parlamento um orçamento com um pressuposto, como é possível em Bruxelas negociarem a aprovação prévia desse esboço de orçamento com um pressuposto e, na verdade, os principais, os únicos garantidamente apoiantes do governo virem agora dizer que o orçamento está bem, mas o que nós queremos mesmo é uma reestruturação da dívida. E fica um bocadinho esta sensação de que o Partido Socialista, de duas uma, ou de facto fala pela boca dos outros, e vai testando as ideias e diz uma coisa em Bruxelas com as vestes institucionais, mas depois internamente vai lançando e falando pela boca dos outros aquilo que realmente é o que pretende fazer, ou então faz uma fraquíssima figura de nem sequer conseguir acertar aspectos tão relevantes quanto o que vai acontecer à nossa dívida e à trajetória da nossa dívida. E, portanto, é um bocadinho extraordinário e incompatível ver um orçamento que está, neste momento, a começar o seu debate no Parlamento, ao mesmo tempo ser desfeito nesta parte com posições políticas completamente contrárias a uma consolidação da trajetória de redução progressiva da dívida. Eu falo na dívida porque a dívida é, de facto, continua a ser um dos nossos maiores problemas, e quando há uma semana e pouco os juros da dívida dispararam, as pessoas voltaram a lembrar-se das inquietudes de 2010 e 2011. Percebendo certamente que há contextos europeus que explicam essa inquietude, também a verdade é que ela só atinge de forma mais grave aqueles que estão em posição de maior fragilidade, que devem fazer tudo o que está ao seu alcance para saírem dessa situação de fragilidade e saírem do radar dos mercados, gostes ou não, eles existem e não vale a pena negar essa realidade. Queria dizer-vos que, de facto, nós vemos um Primeiro-Ministro bastante imprudente, colocando em risco os esforços efetivos dos portugueses, com habilidades políticas
que podem, enfim, tentar colar alguma coisa, como esta habilidade de que negociou muito o orçamento em Bruxelas e que se não fez mais foi porque não lhe deixaram, mas na verdade só trazem inquietude e machadadas na credibilidade do país e, sobretudo, não traduzem uma posição de respeito para com os esforços e os sacrifícios que os portugueses fizeram ao longo deste tempo e que, da nossa parte, deveriam merecer toda a proteção. Queria dizer-vos que, em matéria do Orçamento de Estado, também as inquietudes são grandes. Por um lado, há clarissimamente um logro ou uma mentira que hoje eu acho que vem a nu. De facto, não houve um fim da austeridade, não houve um virar de página da austeridade. Quando muito, como já tive a oportunidade de dizer, se virou a página foi para escrever nas costas outras medidas, também elas de austeridade, e quando procuram vender-nos a tese de que, com certeza, há medidas de austeridade, mas os esforços estão mais bem repartidos e podemos repartir de outra maneira, eu também acho que é de uma extraordinária perplexidade, porque quando olhamos para a taxa do gasóleo e da gasolina, que atinge certamente as famílias e atinge certamente as empresas de cuja competitividade nós estamos todos dependentes para um saudável crescimento económico, então percebemos que também aqui não há novidade, pelo contrário, há um discurso que não cola com a realidade. Mas há outras habilidades, como por exemplo, em matéria, e já que falei de família e de natalidade, em matéria de quociente familiar, que agora se retira, simplesmente dizendo que se vai dar mais através de uma dedução à coleta. Contas feitas, isso não é verdade. E as famílias portuguesas ficarão em pior circunstância do que aquela que estavam com o quociente familiar, que, importa dizer, há que conjugar com aquilo que estava previsto de redução progressiva e gradual da sobretaxa do IRS. E, portanto, vemos preocupações de medidas que satisfaçam a esquerda mais radical, medidas que satisfaçam o Bloco de Esquerda, que satisfaçam o PCP, que fazem fé numa receita que nós conhecemos no passado e em 2009 teve um expoente máximo, que foi o aumento dos funcionários públicos, dando mais 2,9%, acreditando que isso traria crescimento e que nos poria a salvo. Pois bem, um ano e meio depois, nem isso nós estávamos em bancarrota. E, portanto, agora o que nós vemos é um bocadinho isso. É sem critério, sem gradualismo, sem a preocupação de conjugar apoio ao investimento produtivo ao mesmo tempo que se vai devolvendo rendimento às pessoas. Vemos o país caminhar para situações muitíssimo preocupantes e todos os sinais estão aí. Primeiro, as instituições independentes nacionais, o tal, o Conselho de Finanças Públicas Internacionais, Comissão Europeia, depois certamente as agências de notação, todas elas foram sinalizando, depois a seguir os mercados sinalizaram e neste momento vamos ver como é que reagem a esta conversa imprudente e muito perigosa de reestruturação da dívida. Queria dizer-vos, para terminar, que para além destas imprudências todas, eu penso que o Primeiro-Ministro cometeu, ainda há bem pouco tempo, mais uma imprudência atacando o Banco de Portugal. Certamente que todos nós, e no CDS somos insuspeitos em relação a essa matéria, todos nós defendemos um supervisor, um regulador mais ativo, mais proativo, mais capaz de prever e de intervir. Mas defendemos um regulador independente. Ele é independente por lei, tem de ser independente e por isso o CDS sempre defendeu que ele devesse ser nomeado pelo Presidente da República e certamente continuará a fazer essa defesa. Indicado pelo Governo, ouvido no Parlamento, nomeado pelo Presidente da República. E dessa maneira não restarão dúvidas de que o Governador do Banco de Portugal é absolutamente independente do Governo e, sobretudo, não pode servir de arma de arremesso político. É lamentável porque isto é, mais uma vez, um golpe na credibilidade das nossas instituições e do nosso país e trará, obviamente, consequências negativas. Dito isto e separando as matérias, é evidente que a questão dos lesados do BES precisa de uma solução, mas aí a solução também me parece relativamente clara. Constituir um tribunal arbitral, juntar árbitros designados pelas várias partes e, certamente, um presidente independente e, em escasso tempo, conseguirá ficar resolvida essa matéria, sem ser preciso vir atacar as instituições das quais nós tanto dependemos para termos credibilidade. Queria dizer-vos, por fim, que nós assistimos a uma mudança profunda
do nosso ciclo político. Assistimos a uma mudança bastante significativa da nossa prática constitucional. Sempre esteve previsto na nossa Constituição uma solução como aquela que temos hoje. Nunca tinha acontecido e nós continuaremos a dizer que nunca tinha acontecido e ninguém podendo prevê-la. Houve, obviamente, um engano de todos os portugueses, porém, daqui para a frente, vale a pena perceber que aquilo por que nós temos de debater é trabalhar arduamente para termos as melhores soluções, dizendo aos portugueses que já não precisam de se preocupar com o voto dito útil, que tantas vezes penalizou o CDS. O que temos que nos preocupar é em trabalhar intensamente, construindo as melhores soluções que vão ao encontro das preocupações cotidianas dos portugueses e sabendo que se construirmos as melhores soluções e se tivermos, como acredito que temos, os melhores protagonistas, estaremos certamente na linha da frente das escolhas dos portugueses. E essa eu penso que é a ambição para o CDS. Não temos um país virado à esquerda. Quem o entendia, quem o anunciava, enganou-se redondamente. As eleições presidenciais encarregaram-se de demonstrar isso mesmo. Os candidatos que preconizavam este modelo de governo das esquerdas falharam, não tiveram a adesão dos portugueses, o que de facto nos leva a crer que precisamos de continuar a trabalhar intensamente para voltar a merecer o voto dos portugueses, para voltar a merecer a confiança dos portugueses, certamente que verificando o que foi bem feito e sinalizando isso mesmo, verificando também o que poderia ter sido feito de outra maneira e retificando isso mesmo, na convicção de que o país, hoje, mais do que nunca, precisa de nós. Muito obrigada. Bem-aja.